receber virtude do céu nesta noite, que venha caber, meu Pai amado, chuvas de bênção nesta noite, que as portas do céu venham se abrir sobre este lugar, que o Senhor, meu Pai amado, possa, meu Pai, mover, meu Pai, a pedra do impedimento, Senhor amado, a frieza, a dureza do coração, que o Senhor venha, meu Pai, mover, meu Pai amado, agora, Senhor, todo, meu Senhor amado, muro do impedimento, toda, meu Deus querido, a barreira, meu Pai, que estava, Senhor amado, Jesus amado, essas vidas, Senhor, ser alcançada, porque é um Deus do céu, meu Pai, que não abandona, não esquece, não rejeita, meu Pai, nenhuma vida, meu Pai amado, que chega até a Ti. Essas vidas, meu Deus, tem usado a Tua filha, tem usado a Tua serva, meu Pai, para chegar a este altar, Senhor. Jesus, que nesta noite não venha ser, meu Pai, nós, porque nós não temos nada, meu Pai. Nós chegamos aqui como miseráveis pecadores, mas nós, meu Senhor amado, nos colocamos como intercessor, meu Pai, nesta noite, para que venha ver, meu Pai, milagre no céu nesta noite, não só na vida da irmã Carmen, meu Pai, não só na vida do irmão Ernesto, meu Pai, mas na vida de cada um, Senhor amado, que depositou a sua fé, a sua confiança, para estar aqui, meu Pai amado. Ah, Deus poderoso, derrama fogo do céu, meu Pai, abre a janela, meu Pai, abre as comportas, meu Deus, que assim, meu Pai amado, como, Senhor amado, aquela mulher alcançou a vitória dela, que até mesmo cada um, Senhor, venha sair daqui curado, meu Pai amado, por dentro e por fora, Senhor, e cheio da Tua presença, cheio, meu Pai, do Teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, porque agora necessitamos ouvir, meu Pai amado, de melhor que a Tua palavra, que é, meu Pai amado, aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas, não aquilo, meu Pai, que queremos, meu Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar, meu Pai, com a Tua igreja nesta noite. Continua, meu Pai, derramando fogo, continua, meu Pai, avivando, continua levantando, continua fortalecendo, meu Deus, que a nossa ação, meu Pai, venha receber, meu Deus, fruto nesta noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória. Oh, glória. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, santo, poderoso, verdadeiro. Aleluia. Ah, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, maravilha. Aleluia. Falando para a igreja somente Salmos. Salmos 6. Salmos capítulo 6. Salmos capítulo 6. Glória. Diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Quero falar hoje de fraco, que todos nós somos fracos. E é isso mesmo que Deus está procurando, e é esse mesmo que Deus está aqui para procurar e para dizer que nós somos fracos. E eu quero tentar explicar um pouquinho do que Deus falou comigo sobre fraqueza. E ele continua dizendo: Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados, até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha alma, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então aqui, Davi está clamando a Deus por causa da pressão que ele está sentindo. Só que pressão é uma coisa que alguém que é fraco, só alguém que é fraco pode absorver. Aleluia. Os irmãos, se quiser, pode se assentar. Maravilha. Deus poderoso.
dia eu estava lendo pesquisando alguma coisa sobre coisas aleatórias e me chamou a atenção. Um homem estava falando sobre o que significa fraco. E ele, acho que é na área de... Eu não me lembro qual é o tipo de estudo que fala sobre isso. Mas ele explica que existe uma coisa chamada dutibilidade. Aleluia. Isso eu quero falar, mas primeiro eu quero explicar sobre isso. A diferença entre fraco e frágil. Esse copo aqui, ele é fraco ou ele é frágil? Os irmãos acham que esse copo é fraco ou ele é frágil? Frágil. Sim. Tá certo. Por quê? Porque quando ele sofre um choque ou uma pressão, ele quebra sem avisar e ele simplesmente quebra. Ele não tem capacidade de absorver pressão. Ele não tem capacidade de se dobrar. Ele não tem a capacidade de resistir a um peso. Então, ele dizia que o ferro sim é fraco. O cristal, o vidro e outras coisas que se quebram de imediato, que não avisam que vão quebrar, que qualquer toque pode ser quebrado. Esse copo, por exemplo, se eu der um toque com ele na parede, ele pode se quebrar por inteiro. Mas um ferro, ele é chamado de fraco. Por quê? Porque ele tem a capacidade de absorver um peso e ele vai se dobrando conforme o peso vai sendo colocado nele. Então, o que explica diz assim, a dutibilidade consiste no grau de deformação que um material pode ter até o rompimento completo da sua estrutura. A quantidade de pressão e de peso que o material pode resistir até que ele se quebre é o que faz dele fraco. Então, quando você está sofrendo peso, pressão, e você não se quebra, porque você é fraco. O crente ele não quebra porque ele é fraco, não porque seja frágil, mas existem os frágeis. Jesus ele estava falando muito sobre os fariseus, e os fariseus não podiam ouvir nada porque eles já se doíam, se mordiam, e eles já ficavam revoltados com Jesus. Então eles podem ser considerados como frágeis. Por quê? Porque qualquer coisa pode se quebrar, qualquer coisa pode ofender a sua fé. Mas o crente que é fraco, ele pode suportar grandes pesos, mas ele se dobra. Ele se dobra e ele não quebra, porque ele é fraco, não porque ele é forte. Então, o material que ele é fraco, ele tem a capacidade de se dobrar, de se moldar aquilo que está forçando ele, está o pressionando, está o envolvendo o peso que é colocado sobre ele. É a capacidade de um componente de sofrer deformações sem apresentar trincas, rachaduras ou rupturas, parcial ou total. Então, quando começam as lutas, os pesos, as provações do mundo, e aqui como Davi estava dizendo, ele estava cercado por inimigos, ele estava sofrendo pressão, e ele pedia para Deus, até quando tu vai deixar esse peso me apertar, esse peso me oprimir? E Deus sabia até onde ele podia ir. Deus sabe até onde tu pode ir. Esse peso que está te pressionando, ele pode estar te dobrando. Ele te dobra, mas ele não te quebra, porque Deus sabe a hora de colocar a mão. O peso vai te dobrar, vai te forçar a tu mudar o teu formato, vai te forçar a mudar a forma que tu está, mas ele não vai te quebrar, porque Deus sabe até onde esse peso pode colocar, porque ele diz que Deus não dá luta conforme não dá aprovação que a gente não possa suportar. Então esse material, ele tem a característica dele, do fraco. Aquele que é fraco, ele tem a característica de ser elástico, flexível e maleável, que pode se comprimir ou reduzir a fios sem se quebrar. Então, a luta, a prova, o peso do mundo, o peso do inimigo nos assolando e as coisas dessa terra, elas podem te oprimir até tu ficar por um fio, mas esse fio está seguro pela mão de Deus. Esse fio não vai deixar. Diz que esse material ele pode ser dobrado, ele pode ser apertado tanto que ele pode se estender até virar um fio. A tua fé pode ter estado há poucos dias, pode ter estado hoje, pode estar algum dia daqui a um tempo por um fio, mas ela pode estar por um fio, mas Deus está te guardando.
Pode chegar até mesmo se está por um fio. Como aqui diz, material moldável. Então, e o que faz esse material ser moldável é a fraqueza dele. Nós somos fracos, nós somos feitos do pó. E o pó, quando foi formado o homem do pó, ele foi formado um boneco de barro. Mas de barro seco. Ele estava seco, estava duro. Qualquer coisa que batesse nele quebrava. Por quê? Porque ele não tinha uma coisa. Aquilo que Deus soprou nas suas narinas. E o que Deus soprou nas suas narinas, ele perdeu no Jardim do Éden. Que foi a santidade. E Deus colocou de volta em nossos corações hoje. Se chama Espírito Santo. Então, para moldar esse boneco de barro que ele criou, ele precisava molhar. Nós somos hoje barro nas mãos de Deus. E assim como o oleiro, ele disse para Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Então Jeremias chega lá. Quando chega, ele diz que o oleiro estava fazendo o seu trabalho. E nas mãos do oleiro estava o barro. Mas o barro, para se moldar nas mãos do oleiro, ele precisa de água. E a água é o Espírito Santo. E Deus hoje te trouxe aqui porque Ele quer te dar essa água. Ele quer colocar água. E Ele disse que se esta água entrar no nosso coração, ela vai jorrar como um rio. Ela vai ser como uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então, não vai faltar água. A gente ouve muito se comparar sobre vaso. Que a gente ouve muito falar de vaso. Mas o vaso é aquele vaso seco que está parado numa vitrine. Ele está lá, ele está aparecendo, ele está sendo olhado, está sendo visto, mas ele não está mais sendo moldado, porque ele já saiu das mãos do oleiro. Isso é somente uma alegoria. Nós não somos vaso de verdade, vaso de barro, como aqueles vasos que o oleiro está fazendo. Deus está falando somente uma comparação. Então você não é literalmente um vaso, mas o vaso que Deus está falando não sai das mãos do oleiro. Por quê? Porque ele tem que estar sendo sempre moldado. E para ser moldado tem que estar molhado. E esse vaso molhado, ele recebeu água. Nós somos o barro seco e dependemos da água do Espírito para ser moldado. E precisamos estar sempre nas mãos de Deus. Ele mostrou aquele barro sendo moldado na mão do oleiro. Nós não podemos nunca sair da mão do oleiro. Porque nós vamos sempre ser moldados até o último dia da nossa vida. Eu nunca vou ser um vaso para ser colocado numa prateleira para estar lá parado apenas e nunca mais ser moldado. Assim eram os fariseus. Os fariseus, eles tinham uma lei, eles tinham uma aparência e eles estavam lá. Eles não aceitavam ser tocados pelo oleiro. Eles não aceitavam ser moldados pelo oleiro, porque eles não tinham recebido e não podiam receber o Espírito Santo. Mas Jesus veio para derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja. E hoje o que ele veio fazer aqui é isso. Ele veio dizer que nós precisamos estar sempre cheio do Espírito. Nós precisamos ter esse rio de água viva dentro de nós, jorrando todo dia. E quando esse rio estiver dentro de nós, você sabe quando uma palavra está no seu peito, você sente uma angústia que é botar ela para fora. É porque esse rio está jorrando. É porque essa água quer sair para fora. Você tem uma palavra, tem um louvor, tem algo para dizer, você tem uma profecia. Isso é a água que Deus colocou dentro de ti. Deixa ela sair. Se você tem um glória, se você tem um aleluia, não tranca na sua garganta, não tranca no seu coração. A Bíblia diz, não sufoqueis o Espírito Santo. É Ele quem quer sair, é Ele quem está te tocando, é Ele quem está te moldando por dentro, que Ele está te moldando. Essa água nos amolece, essa água nos deixa maleável, essa água nos deixa aptos a ser moldados pelas mãos do oleiro. Deus maravilhoso. Aleluia. Sem o Espírito Santo nós não somos mais moldados, nós podemos ser até vaso, mas aqueles vasos que ficam só para aparência. Mas Deus quer que você esteja nas mãos dele todos os dias. Deus santo, Aleluia. poderoso, maravilhoso, Jesus. Maravilha. Tu és um Deus, Pai. Então a obra do oleiro somos nós. A obra do oleiro não é vaso, não é um vaso de barro que vai ficar na prateleira. Eu sou a obra do oleiro, você é a obra do oleiro. Deus estava dizendo, eu não posso fazer assim como fiz, como esse oleiro faz com o barro, eu não posso fazer com a vida de vocês. Mas Deus não está dizendo que Ele quer somente moldar um vaso e largar das suas mãos. Ele está dizendo, eu quero te moldar, mas eu quero te moldar para sempre. Eu quero te moldar hoje. Eu quero que tu esteja hoje na minha mão. Eu quero que tu esteja amanhã na minha mão.
E eu quero que isso seja até o fim da tua vida, nas minhas mãos sendo moldado. E tem que ter água hoje, tem que ter água amanhã, tem que ter água depois de amanhã. O barro tem que estar sempre molhado para ser moldado na mão do oleiro. Sem a água não dá para ser moldado. Sem a água a gente seca, sem água a gente racha por qualquer coisa, quebra ou vira somente um vaso seco. Mas Deus não quer vasos secos, Ele quer barro sendo moldado nas suas mãos. Eu preciso ser moldado hoje. Eu preciso ser moldado amanhã, todos os dias eu preciso ser moldado. Eu não posso hoje ser um barro na mão de Deus e amanhã ser um vaso de pedra. Deus diz que não quer que nós temos um coração de pedra, mas um coração de carne. E é por isso que Ele quer nos moldar a cada dia. E é por isso que Ele quer que nós estejamos cheios do Espírito, não só hoje, não só ontem, ou não só num evento, mas Ele quer todos os dias. Ele quer dizer para a igreja que Ele está enchendo cada um hoje, que Ele está enchendo cada um nesses dias, porque são os finais dos tempos. Ele quer encher a igreja por completo. Ele quer te ver cheio hoje, Ele quer te ver cheio amanhã, Ele quer te ver deitar cheio, Ele quer te ver acordar cheio, Ele quer te encher do seu Espírito, Ele quer derramar essa água. Ele não quer que a água seja apenas um pingo, Ele não quer que a água seja apenas um sereno sobre a tua cabeça. Ele quer que esta água te encha, Ele quer derramar, Ele quer criar um rio de água viva dentro da nossa vida, dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Então, sendo que o vaso, ele não é só para aparência, mas ele é para estar nas mãos de Deus, para ser moldado a cada dia. Por isso nós devemos permanecer. E diz que o vaso que o oleiro fazia se quebrou na mão do oleiro. Se nós abrir mão dessa água, que é o Espírito Santo que Deus derrama sobre nós a cada dia, para que nós sejamos barro nas suas mãos, para que nós podemos ser cada dia moldado na mão dele, então nós podemos secar e quebrar. Mas se secar e quebrar e permanecer na mão dele, pode quebrar, que ele faz um vaso novo. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou porque secou, porque faltou umidade em alguma parte do barro, então o barro quebrou. Mas o oleiro não jogou barro fora, não jogou nem o barro seco fora. Se você é um barro seco, se você pode dizer, hoje eu estou seco, mas você está na mão de Deus, então só recebe aquilo que Ele está te oferecendo hoje. Recebe a água que Ele quer te moldar de novo. Ele quer que tu esteja no meio das mãos deles. E às vezes a gente vê as pessoas rodando e se escandaliza, se assusta. Mas olha só o que Deus estava mostrando para Jeremias. Jeremias estava vendo duas mãos, o oleiro e um vaso de barro que rodava no meio das mãos do oleiro. Se você vê alguém rodando, se você vê alguém pulando, saltando, se você vê alguém e não entende o que está acontecendo, é o oleiro que está moldando, é o oleiro que está transformando, trabalhando, é o oleiro que está fazendo a obra na vida dele. Olha, pensa, alguém aqui, se alguém já viu aquele filme que se chama Ghost, do outro lado da vida? Eu, quando era mais novo, eu vi. Você não viu o oleiro com o vaso no meio das mãos, e aquele vaso ficava rodando no meio das mãos dele, e ele com as duas mãos no vaso. Agora olha para um cristão quando está se renovando. Tem gente que diz que é demônio. Não é, é o oleiro que está com as mãos e está transformando o vaso. Ele está moldando o barro. Quando você está se renovando, você está se enchendo do Espírito Santo, Deus está te transformando. Alguma coisa Ele está fazendo no teu coração. Alguma coisa Ele está mudando. Ninguém chegou aqui triste e saiu alegre por nada. Mas foi a mão do oleiro que te tocou. Foi a mão do oleiro que te encheu. E que vai sair daqui com o coração mole. Deus poderoso. Jesus também falou com a mulher samaritana. Aleluia. Ele fala exatamente da água. Maravilha. Aleluia. Ele diz, ó, Aleluia. Glória. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Poderoso, Deus amado. e a mulher samaritana. É João 4. Quiser acompanhar. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo
não batizava, mas seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar água, disse Jesus: dá-me de beber. Ela pediu água, só que ela pediu água desta terra. Ela pediu água natural, ela pediu água que não pode dar vida. Mas ela estava ali não por uma coisa espiritual, mas por uma coisa natural. Porém, mesmo sendo rejeitada pela multidão, rejeitada pelos fariseus, pelos judeus, porque para eles ela era um lixo, era alguém que não valia nada, era alguém que não merecia estar junto com eles, eles a excluíam, ela não podia ir juntar água junto com eles, ela até poderia pegar água, só que ela teria que pegar água separada deles. E essa mulher, ela simboliza uma igreja, ela simboliza uma igreja humilde, uma igreja separada, uma igreja que está desprezada por todos, mas Jesus, ele não despreza ninguém, e ele foi até esse lugar para falar com essa mulher. Essa mulher era pequena, não era ninguém, ela não significava nada, ela não tinha aparência, ela não tinha riqueza, mas ela estava juntando água para sustentar sua família. Mesmo no sofrimento, mesmo na sua fraqueza, ela estava juntando água. E Jesus um dia disse, lá em Apocalipse, ele fala: mesmo tendo pouca força, o meu nome não negaste. Então Jesus está comparando essa mulher com a igreja, e com a igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, uma igreja humilde, mas que buscava Deus, que não tinha força, mas que buscava água. E hoje você veio aqui para buscar essa água. E Jesus fala. Aleluia. Jesus respondeu e disse. Aqui já é depois, perdão. Veio a mulher Samaria e disse: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Quem pediu água foi Jesus. Aleluia. Oh, glória. Maravilha, Jesus. Aleluia. 14:8 lá. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, os judeus se achavam melhor, se achavam superior, e assim como muitas igrejas hoje se acham superior por causa da teologia, por causa da aparência, por causa da ética, por causa de tantas outras coisas, por causa como um vaso, como aquele vaso, que tinha muita aparência, um vaso seco. Não tinha água, eles não querem buscar água, e ainda que eles busquem, eles não querem se juntar com esta mulher, porque para eles ela era impura. Mas Jesus foi para os pequenos que ele veio, e ele foi lá oferecer água para esta mulher. Só que ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Glória. Aleluia. Oh, glória. Por que pedes essa água minha? Ela disse. Então, e Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que diz dá-me de beber, tu lhe pedirias se ele te daria água viva. Então a mulher estava ali, ela estava na presença de Jesus, ouvindo Jesus falar. Jesus estava puxando assunto com ela, Jesus estava falando com ela. Jesus tem falado todos os dias. Jesus faz anos que está falando, faz meses que está falando, faz décadas que está falando. Jesus está falando hoje, e a mulher está olhando para Jesus e não está entendendo nada. Mas Jesus está dizendo: se tu estivesse entendendo o que eu estou falando, tu já estava de joelho pedindo água para mim. Porque a água que eu trouxe para te dar, ela vai jorrar, ela vai fazer dentro de ti uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então a mulher não estava entendendo o que Jesus estava falando.
Ela estava pensando que estava diante somente de um homem. Você hoje não está diante de mim. É Jesus que está falando. Não é um gordinho desengonçado que está tentando explicar o que Jesus está falando no coração dele. Mas é Jesus que está tentando dizer para ti: abre os teus olhos e abre a tua boca, porque eu quero te encher. Eu quero te dar água. Eu quero que dentro de ti seja uma fonte, não somente um pouquinho de água só para hoje, só para molhar, só para alegar o teu coração hoje. Eu quero que tu vá para o teu trabalho feliz. Eu quero que tu vá para o teu trabalho cheio do Espírito Santo e volte cheio do Espírito. A Bíblia diz: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, se vós pedir o Espírito Santo, vos dará. Ele está dizendo que hoje eu quero te encher do meu Espírito. Eu quero colocar um rio de água viva dentro de ti. Mas tu tem que entender que sou eu que estou falando hoje. Aleluia. Aleluia, papai. Ô, glória. Sim, de Deus. Deus maravilhoso. E disse-lhe a mulher, ainda não entendeu o que Jesus estava falando: Senhor, tu não tens nem como tirar água do poço. Ele é fundo, onde, pois, tens água viva? E tu, por acaso, é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Ele está dizendo: Jesus, tu é pequeno, tu não tem condições de fazer nem o que eu entendo, que dirá aquilo que eu não estou entendendo. A mulher não estava entendendo que Jesus queria dar é o Espírito Santo. Mas Jesus estava conversando com ela, e ela estava sendo moldada, transformada. Por quê? Porque ela era fraca. Porque ela se deixou moldar. Ela ouviu, mesmo na situação que ela estava, Jesus estava trabalhando na vida dela. E ela chegou ali como uma mulher rejeitada e desprezada. Mas ela saiu dali fazendo a obra de Deus e ganhando alma para Jesus. Mesmo na sua ignorância, até Jesus terminar de falar com ela. E ele começa a revelar aquilo que ela estava vivendo. E diz que tu tens o marido, ele não é teu, e os que tivesse também não eram teu. Todos que tivessem não é teu, e este também não é teu. Então ela diz: vejo que tu és profeta. E aí ela começa a entender que era Jesus que estava falando com ela. Não era simplesmente um homem. Aleluia. Então Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha mais tirar aqui no poço. Ela ainda estava pensando que era o poço que podia dar água para ela. Mas Jesus estava falando de outra água. E disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Então é aí que ele começa a falar com ela e revelar a vida dela. E depois disso, aí ela entendeu que Jesus não era somente um homem, mas um profeta. E ela entendeu quem era Jesus. E ele disse para ela mesma: sou eu que falo contigo. Glória. Então Deus está dizendo hoje: eu quero te encher do meu Espírito. E eu estou enchendo a minha igreja. Mas eu quero que vocês compreendam que essa água tem que estar todos os dias. E que essa água tem que se formar uma fonte dentro de cada um de nós. Então Jesus, ele está dizendo hoje que peça o meu Espírito, porque eu vou encher a cada um, e não é pouco. Ele não dá o seu Espírito por medida, e a própria Bíblia diz isso. Então a palavra de Deus essa noite é: eu vou te encher, acredita somente. E não é o homem que está falando, mas é Deus. Essa é a palavra que tem para entregar para a igreja nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se coloca de pé nessa noite. Você que ouviu essa palavra maravilhosa, falou com as nossas vidas, falou aos nossos corações. Eu vou pedir para o irmão Nilton passar aqui, mas Recebe a virtude do céu